Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do canal EducaBrejo. Nesta semana, vamos estudar o gênero literário conto. E aí nós vamos diferenciá-lo através de sua estrutura dos demais gêneros. Assim, nós temos que entender as características do conto. Aí nós temos uma narrativa curta, um único conflito, poucos personagens, tempo e espaço reduzido, um clímax e um desfecho. Nesta narrativa, nós podemos apresentar ou observar nela o discurso direto ou o discurso indireto. E o que é o discurso direto? É quando o personagem fala no texto. E observamos isso pela passagem dos travessões que aparecem sempre antes da fala deste personagem. Coisa que não acontece no discurso indireto. No discurso indireto, quem fala é o narrador. Então, o narrador conta uma história passada com determinado personagem ou determinados personagens. Um único conflito. O que é o conflito? É o problema gerador da história. Poucos personagens, normalmente 2 ou 3. O tempo e o espaço são reduzidos. Tanto é que esse tempo e esse espaço pode ser cronológico e pode ser psicológico. No tempo cronológico, aí nós vamos falar de tempo real. Ele está contando algo que de fato aconteceu ali. Já se ele for um tempo psicológico, isso aí já tem a ver com a imaginação ou as lembranças do personagem. Então ele está narrando a história e em determinado momento ele começa a imaginar ou lembrar-se de algo acontecido antes daquele contexto. Temos o clímax, que é a parte principal do texto, onde vai prender mais a atenção do leitor. E o desfecho, como termina essa história. Esse desfecho, ele pode ser um desfecho alegre, de então viveram felizes para sempre, como pode ser um desfecho trágico, triste demais, e então também pode ser um desfecho que, na verdade, deixa livre para que o leitor ele use também a sua imaginação e possa ficar pensando em como teria de fato terminado essa história. Lembrando que o autor faz isso de maneira proposital. Não podemos deixar de falar sobre que este narrador ele está em primeira ou em terceira pessoa. Então, o texto pode estar em primeira ou em terceira pessoa, com o tempo verbal de passado ou pretérito. Agora, para que eu faça a passagem desse tempo no conto, desde o princípio do conto até o desfecho, eu preciso de expressões que me ajudem a fazer isso e tragam uma coesão para o texto. E aí nós temos várias. À tarde, à noite, de manhã, de repente, de vez em quando. 4 semanas se passaram, depois disso, logo que, não demorou muito. E assim sucessivamente, são inúmeras. Apenas citei alguns dos exemplos. Tanto é que no texto que nós vamos ler, no conto que nós vamos ler, é um conto de José Álvaro e o título dele é A Coisa. Nós vamos perceber toda essa estrutura que eu expliquei agora dentro do texto. Vamos ver. A Coisa, interior da Bahia. Maria e Teresa voltavam da cidade. As duas irmãs congelavam com o frio que estava fazendo. Teresa andava rápido, mas a estrada não era muito de se confiar, cheia de pedras, cascalhos
e havia o farol da moto que estava falhando e assim o risco de se chocarem com algum animal que atravessasse o caminho do nada. Estavam perto de casa quando o farol morreu de vez, fazendo Teresa desacelerar. Maria agarrava-se à irmã com força, evitava olhar para os lados, para o mato, a fim de ver o que não queria. Mesmo com a velocidade reduzida, não demorou para que chegassem ao lar, que era onde a estrada se abria em um V, por onde entraram pela perna esquerda. O cachorro não latira dessa vez. Pelo contrário, estava silencioso demais. Teresa baixou o tripé da moto depois que Maria desceu. Logo em seguida, foram procurar o cão no cercado, nos fundos da casa. Seguindo a trilha fedida de ar, encontraram-no caído na areia, seco, morto e com 2 furos no tórax. E aí veio o barulho de sino, e então abriram a porteira, já desconfiadas. Cabras e galinhas estavam todas mortas também. E tinha outra coisa lá, fétida. Maria e Teresa não contiveram o grito. Elas correram, entraram em casa e trancaram a porta na chave. Não demorou muito, ouviram pisadas no telhado. Vamos analisar de maneira breve esse conto. Primeiro, vocês observaram que foi uma narrativa curta, sem muitos detalhes. Segundo, apresenta um único conflito ou problema, que gerou a história, que foi o medo que as meninas tiveram quando estavam na estrada deserta. Poucos personagens, observamos aí pelo menos os principais, Maria e Teresa. O tempo e o espaço também foram reduzidos, porque o texto mostra que foi perto de casa, na estrada que dava à casa delas, e no período da noite. Por que sabemos disso? Por conta do farol. Normalmente utilizamos faróis à noite. O narrador, como o narrador é um narrador apenas observador, ele conta o acontecido. E os conectores, esses conectores são essas palavras que também nos indicam o tempo decorrido durante a história. Quando o farol morreu, depois que Maria desceu, logo em seguida, e aí, e então, não demorou muito. Ainda falando sobre o narrador, ele narra em terceira pessoa e no tempo passado, obviamente. E aí nós percebemos através dos verbos congelavam, estavam, trancaram, correram. Diante de tudo isso, nós observamos ainda o desfecho. Esse desfecho aqui, o autor deixou de maneira proposital livre, em aberto, justamente para que o leitor usasse da sua imaginação. Então, tanto pode ser um desfecho feliz, trágico, como um desfecho como este, em aberto. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, façam os exercícios, bons estudos.